Chama a julgamento, sendo relator o ministro Sepúlveda Pertence, os embargos de declaração na extradição número 962, procedente do Reino da Dinamarca, embargante Klaus Malmquist. Senhora presidente, primeiro, em questão de ordem, submeto ao referendo do plenário decisão ontem tomada. Recebi ontem, já em mesa para julgamento dos presentes embargos de declaração, o seguinte requerimento de um dos advogados do extraditando, Klaus Malmquist, nacionalidade dinamarquesa. Em presença de Vossa Excelência, permissa a vênia requerer seja o feito retirado da pauta de julgamento do plenário dessa Grande Corte, pelas seguintes razões de fato e de direito a seguir expostas. Eminente Ministro, conforme registrado pela defesa nos autos da ação cautelar 1147, distribuída a Vossa Excelência em 22 de março corrente, inexiste pronunciamento definitivo quanto à solicitação de refúgio do extraditando. Há, inclusive, liminar deferida pela meritíssima juíza da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para suspender-se todos os efeitos da decisão denegativa do CONARE, Conselho Nacional de Refugiados. Em consequência da data vênia, impera ainda o dispositivo legal contido no artigo 34 da Lei 9474, de 22 de julho de 97, tornando-se necessária para evitar novidades a retirada do feito da pauta de julgamento do plenário do ex-pretório Excelsior e a suspensão do processamento da extradição, para aguardar-se desfecho do processo administrativo de refúgio no âmbito do Executivo. Os termos pedem deferimento. Eu despachei ontem, mas creio conveniente para que o plenário se pronuncie. Eu despachei nos seguintes termos: junte-se, indefiro a retirada de mesa, ante a falta de comprovação de que efetivamente fora deferida liminar pela Justiça Federal. Ademais, à primeira vista, sequer seria cabível, no caso, o MS impetrado na 2ª Vara Federal do Distrito Federal, contra a decisão do CONARE, dado que esta foi confirmada pelo senhor ministro da Justiça, quando do julgamento do recurso administrativo interposto pelo extraditando. Realmente, como vou dar conta em petição anterior, o extraditando noticia que impetrou um mandato de segurança em primeiro grau, onde teria obtido essa liminar que não documenta, mas também um mandato de segurança junto ao Superior Tribunal de Justiça, contestando o ato do ministro da Justiça, que negou o provimento ao seu recurso administrativo e confirmou, portanto, a negativa do refúgio. Eu entendo, então, que, ainda que haja essa liminar em primeiro grau, ela terá perdido inteiramente o objeto, porque a decisão do CONARE está substituída pela decisão do ministro da Justiça, que é objeto de outro mandato de segurança impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Por isso, eu indefiro o pedido de exclusão de mesa para julgar os embargos declaratórios, mas submeto, para evitar novas protelações, o incidente ao referendo do plenário. Chegamos a decidir no caso da Olga Glória Treve, numa reclamação, entendendo que liminar concedida pelo presidente do STJ, ou ministro do STJ, em mandato de segurança impetrado contra o ministro da Justiça nesta matéria, isso representava usurpação da nossa competência. É tradicional. Sim. O nosso entendimento de que os atos do ministro da Justiça relativos a processo de extradição... Sim. E também de refúgio político. E foi no caso de refúgio. De qualquer maneira, quer dizer, o que se alega aqui é a existência de uma decisão de primeiro grau no mandato de segurança contra o CONARE. Mas essa decisão do CONARE foi impugnada perante o ministro da Justiça, que negou provimento ao recurso. Certo. E essa decisão ministerial é objeto de um mandato de segurança requerido ao STJ e nem sequer se alega a existência de liminar. Enquanto surgida liminar, teríamos que ver se é competente. Sim, porque afetaria o exercício da nossa competência. E se isso obriga a suspensão de um processo que está perante o Supremo Tribunal.
Eu, Portanto, Vossa Excelência man- indeferiu e submete a referendo do plenário. Há divergência? Não havendo, Vossa Excelência prossegue. Senhora Presidente, esta emenda do acordo embargado. 1. Extradição, tráfico internacional de substâncias entorpecentes, concorrência dos pressupostos positivos e negativos da extradição, deferimento, condicionada à entrega do extraditando ao disposto no artigo 89, combinado com o artigo 67 da Lei 6.815 de 80. 2. Extradição, tráfico internacional de entorpecentes, competência internacional concorrente. À vista da Convenção Única de Nova York, de 1961, artigo 36, 2A, e para efeitos extradicionais, cada uma das modalidades incriminadas no tipo misto alternativo de tráfico de entorpecentes deve considerar-se um delito distinto, donde a competência da Dinamarca para julgar o crime de importação para o seu território de droga remetida do Brasil, sem prejuízo da jurisdição brasileira sobre a exportação ou tentativa de exportação da mesma mercadoria precedentes. Alega-se nos presentes embargos: a. Inobservância por parte do Estado do artigo 91 do Estatuto Estrangeiro, questão que não teria sido analisada pelo acordo embargado. É o artigo que condiciona a entrega àqueles compromissos do Estado estrangeiro, detração, etc. Que o compromisso de reciprocidade está em idioma inglês, que, segundo a certidão da Polícia Federal juntada pelo extraditando, não há falar em prismas diversos no mesmo episódio global, sendo que a tipificação dada pela portaria que instaurou o inquérito policial em curso no Brasil é a mesma que o Estado estrangeiro imputou ao extraditando para justificar o pedido de extradição. D. Não incidência da Convenção de Nova York, ocorrendo violação do inciso 5º do artigo 77 do Estatuto Estrangeiro, segundo o qual não será concedida a extradição quando o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Requer a concessão de efeitos multiplicativos, indeferindo-se, em consequência, a extradição. A ilustre subprocuradora-geral Cláudia Marques, em parecer aprovado pelo ilustre procurador-geral Antônio Fernando de Souza, opinou pela rejeição dos embargos. Há ainda 2 pedidos a serem analisados. O primeiro, de transferência do presídio Ari Franco para o de Campo Grande, sobre o qual a Interpol manifestou-se contrariamente, verbis, haja vista se tratar de um grande traficante internacional. O segundo, de prejuízo da extradição, pois, embora não citado anteriormente pela defesa na oportunidade do artigo 85 da Lei 6.815, o documento não traduzido em que se alega presente o compromisso de reciprocidade, na verdade, não constitui formal promessa de reciprocidade exigida pelo artigo 76 do Estatuto. No ponto, afirma que o governo do Estado requerente apenas ofereceu assistência, ainda no Brasil e não na Dinamarca, às autoridades da República Federativa do Brasil. Ademais, além de o governo Dinamarca não poder, em seu direito interno, oferecer reciprocidade em tema extradicional, fora da hipótese de prévia celebração do tratado, ele não tem condições de assumir os compromissos previstos no artigo 91, 1, 2 e 3 da Lei 6.815. É o relatório. Senhor Presidente, corretos os fundamentos do parecer do Ministério Público Federal, que adoto como razão de decidir. 3. Os embargos declaratórios não merecem prosperar, pois não houve as omissões e contradição apontadas. Primeiramente, cumpre ressaltar que não é indispensável constar do acordo a norma contida no artigo 91 da Lei 6.815. Tal fato não constitui qualquer omissão do julgado. Para Mirtor Fraga, o procedimento relativo à extradição compreende 3 fases, 2 governamentais e 1 judiciária. A primeira se inicia com o recebimento do pedido e se encerra com seu encaminhamento ao Supremo Tribunal. A segunda é a fase judiciária, em que a Corte Suprema examina o pedido quanto à sua legalidade e procedência. A terceira, na qual o governo procede à entrega ou, se indeferida pelo judiciário, comunica o fato ao Estado interessado. Portanto, prossegue a Procuradoria. Esse Supremo Tribunal Federal examina o pleito extradicional quanto à sua legalidade e procedência. Isso foi feito pela Corte sem nenhuma omissão. A entrega do extraditando ao país requerente é atribuição do Poder Executivo, a quem compete exigir a observância das regras contidas no artigo 91 da Lei 6.815. Inexiste, assim, omissão apontada. Quanto ao segundo argumento, de que o julgado padece de contradição,
pois o extraditando responde no Brasil o processo pelo mesmo fato ensejador do pedido de extradição, também não procedem aos embargos. Como bem observado no voto condutor do acórdão, o inquérito policial no Brasil, não obstante instaurado a partir de notícia dos mesmos fatos, objeto do processo dinamarquês, nele visa apurar prismas diversos do mesmo episódio histórico global, quais sejam a associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ademais, foi ressaltado no julgado que se trata de tráfico internacional de entorpecentes, em relação ao qual, verbis, o Brasil não seria jamais o destino de uma importação de drogas, mas, quando muito, ponto de partida ou de passagem de sua exportação para a Europa. Folhas. Em sendo assim, a hipótese estaria contemplada na Convenção de Nova Iorque. Esta foi a conclusão expressa no voto. Verbis, portanto, ainda quando houvesse no Brasil do que, como visto, não se trata, de inquérito a respeito de fato concreto de exportação ou tentativa de exportação de drogas para a Europa, o objeto do processo instaurado no Estado requerente, a Dinamarca, é de importação, crime diverso, não absolvido pela exportação da mesma mercadoria, conforme a Convenção Única de Nova Iorque. Portanto, prossegue a Procuradoria, portanto, se vê que o embargante, sob argumento de existência de contradição, pretende, na verdade, rediscutir sua tese de defesa, já repelida por esse Supremo Tribunal quando o julgamento da extradição. Por fim, não há omissão do acordo no que se refere à violação do parágrafo 2º do artigo 80 do Estatuto do Estrangeiro. Como já esclarecido no parecer de Folhas, o documento Folha 5, que acompanha a nota verbal, realmente está redigido no idioma inglês, mas não deixa dúvidas do compromisso de reciprocidade firmado pelo Estado requerente. No bojo do processo tradicional, restou clara a manifestação do governo dinamarquês, que prestou todas as informações necessárias e juntou todos os documentos solicitados por Vossa Excelência. O apego excessivo ao formalismo demonstrado pelo embargante não se coaduna com o caráter de cooperação do processo extradicional. O fato isolado da não tradução para o português da frase "The Ministry of Justice can confirm that Danish authorities will be prepared to assist the authorities in Brazil in a similar case", ou seja, o ministro da Justiça pode confirmar que as autoridades dinamarquesas estarão preparadas para auxiliar as autoridades brasileiras em caso similar, não é óbice ao deferimento da extradição. Mutatis mutandis, já decidiu esse Supremo Tribunal que documentação enviada pelo governo espanhol sem a tradução para o português não obsta ao deferimento da extradição, por não restar qualquer dúvida concernente à individualização do surto italiano. A eventual deficiência na tradução não trouxe qualquer prejuízo para a defesa técnica do extraditando. Nesse sentido, extradição, etc., cita-se a extradição 560 da Bélgica, relator o ministro Moreira Alves. De fato, digo eu, dispõe o artigo 91 da Lei 6.815, que o compromisso pelo Estado estrangeiro é requisito para que se efetive a entrega, não para que o Supremo defira a extradição. Também não há falar em prejuízo da extradição, além de devidamente formulada a oferta de reciprocidade, conforme já demonstrado. Ao contrário do que alega o embargante, não se comprovou impedimento a que a Dinamarca firme promessa de reciprocidade quando inexistente tratado de extradição. É precisamente quando inexistente este, o tratado, que se cogita da oferta de reciprocidade. Nem é procedente ainda a alegação de que haveria impossibilidade do Estado requerente assumir os compromissos do artigo 91, 1, 2 e 4 da Lei 6.815 de 80, que, de resto, é pressuposto da entrega do extraditando pelo governo brasileiro, e não do julgamento do pedido de extradição pelo Supremo Tribunal. Por fim, indefiro o pedido de transferência para o presídio de Campo Grande, pois, além da manifestação contrária da Interpol e de o estágio atual do processo não a aconselhar, o outro presídio é mais perto do aeroporto, o embargante sequer apresentou documentos que comprovassem fatos que a justificassem. De tudo, indefiro o pedido de transferência e de prejuízo da extradição. Acolho os embargos, no entanto, apenas para explicitar que a efetivação da extradição estará sujeita a compromisso,
pelo Estado requerente, junto ao governo do Brasil, de cumprimento dos pressupostos de efetivação da entrega estabelecidos pelo artigo 91 do Estatuto dos Estrangeiros. É meu voto. Vossa Excelência acolhe em parte os embargos. Inquérito por lavagem de dinheiro e associação, e é processado na Dinamarca por importação. Então, a extradição condiciona, já está no acordo. Ministro Lewandowski. Sem divergência. Ministro Eros Grau. Ministro Joaquim. Ministro Carlos Brito. Ministro Peluso. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Ari Franco. Presidente, eu vou pedir vênia ao relator apenas para divergir no tocante à transferência. É que eu tenho deferido em processos de extradição essa transferência, tendo em conta as condições da penitenciária Ari Franco e as condições da nova penitenciária existente em Campo Grande, que são bem melhores, né? Como o extraditando, né, a entrega do extraditando fica submetida ao crivo do presidente da República, né, e, portanto, ele pode permanecer por mais tempo no Brasil, eu peço E vênia essa para... penitenciária é Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, não é? Campo No Rio de Grande, Janeiro, Mato Campo Grosso. Grande, Rio de Janeiro, Zona Pois não. Oeste. Ministro Celso de Mello. O eminente Relator. também. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos, em parte, nos termos do voto do relator. O ministro Marco Aurélio os acolhia em maior extensão para autorizar a transferência do extraditando ao presídio de Campo Grande, Rio de Janeiro. Chama a julgamento de minha própria relatoria o mandado de segurança 25.510, impetrante Maísa Costa Júdice, impetrado o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, CPI dos bingos. É o seguinte o relatório, senhores ministros. Opõe-se a impetrante, juíza federal titular da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra a quebra de seus sigilos bancário, telefônico e fiscal pela Comissão Parlamentar de Inquérito criada para investigar e apurar a utilização de casas de bingo para a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como a relação dessas casas e das empresas concessionárias de apostas com o crime organizado. Prende-se essa convocação à atuação da impetrante como magistrada, prende-se a quebra de sigilo à atuação da impetrante como magistrada no tocante à concessão de diversas liminares à empresa GTEC em processos movidos contra a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de impedir que o banco continuasse processos licitatórios relacionados às loterias da Caixa. Alega que o requerimento de quebra de sigilo, sem qualquer embasamento palpável, afronta o princípio da independência dos poderes, assegurado pelo artigo 2º da Constituição Federal e pelo artigo 41 da Lei Orgânica da Magistratura, bem como pelo artigo 146 do próprio Regimento Interno do Senado Federal. Postula medida liminar para suspender o ato oriundo do requerimento 117 da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Bingos do Senado Federal e em todos os seus efeitos, com a determinação à autoridade coatora de que não dê curso à quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da impetrante e, no caso de já ter sido consumado o ato, seja a documentação pertinente devolvida a ela ou a seus procuradores, vedada toda forma de divulgação dos dados ali consubstanciados a toda e qualquer pessoa ou entidade. Diante da densidade jurídica da tese posta na inicial e dos precedentes da Corte, deferi a liminar. Solicitei informações, sendo que o prazo decorreu in aubis, sem que autoridades impetradas se manifestassem. A Procuradoria-Geral da República opina pela concessão da segurança ao relatório. O voto. O requerimento número 117, formulado perante a Comissão Parlamentar de Inquérito das Casas de Bingo para justificar a quebra dos sigilos telefônico, bancário e fiscal da impetrante, tem o seguinte teor, aspas,
Segundo informações prestadas por ex-dirigentes da Caixa Econômica Federal, a juíza Maísa Júdice foi responsável pela concessão de diversas liminares à empresa GTEC, em processos movidos contra a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de impedir que o banco continuasse processos licitatórios relacionados às loterias da Caixa. Causou espécie aos membros dessa comissão essas liminares terem sido concedidas pelo mesmo magistrado e seguidas vezes. Sendo assim, nada mais natural que essa comissão possa, por meio da análise dos dados acima requeridos, saber se havia alguma motivação ilegal na concessão dessas liminares que, ao longo do tempo, acabaram por retardar o processo de independência da Caixa em relação à GTEC, ocasionando grandes prejuízos financeiros à empresa. Fecho aspas. Com base no parecer da Procuradoria-Geral da República, deferi outro HC, o de número 86.581, impetrado perante esta Corte pela mesma magistrada, ao fundamento de que, aspas, não há dúvida de que a convocação da CPI, no caso era a convocação para depor. Isso. Visou investigar decisões judiciais proferidas pela paciente e, segundo o entendimento pacífico desta Corte, tal pretensão caracteriza indevida ingerência de um poder em outro, ofendendo o princípio constitucional da separação e independência dos poderes. Neste sentido, referia o HC 80.089, de lavra do nosso ilustre, agora ex-presidente Nelson Jobim, nos seguintes termos: convocação de juiz para depor em CPI da Câmara dos Deputados sobre decisão judicial caracteriza indevida ingerência de um poder sobre outro. E seguia eu: em princípio, as decisões judiciais devem ser revistas pelos recursos processuais próprios. Inexistindo, entretanto, evidências de que o juiz utilizou-se do cargo para cometimento de crimes, valendo-se de suas prerrogativas constitucionais para alcançar objetivos ilícitos, a investigação e a apuração do fato cabe ao próprio judiciário, a quem compete com exclusividade aplicar o direito. O Senado Federal enfrenta o tema no seu regimento, consoante bem apontou o impetrante, não admitindo comissão parlamentar de inquérito para investigar matéria pertinente às atribuições do Poder Judiciário. Trata-se do artigo 146, inciso 2º, do Regimento Interno do próprio Senado Federal, que fechei aspas. Por outro lado, agora, neste caso, também salienta a Procuradoria-Geral da República, no seu parecer. Não existem no ato, diz o Procurador-Geral, não existem no ato questionado indicações fáticas das quais se possa extrair a conclusão de que se justifica a providência, quebra de sigilo determinada. Devem existir, pelo menos, indícios que apontem suspeitas sobre a atuação da magistrada. Na espécie, a comissão cingiu-se a asseverar que a impetrante deferira diversas liminares em favor da GTEC. Tais ilações não vieram acompanhadas de sinais de aumento patrimonial da magistrada, de fatos que induzissem a conclusão de que houve acerto entre esta e a empresa investigada ou de qualquer outro vestígio que indicasse má-fé na prolação das decisões. Fecho aspas. Diante do exposto, também porque o caso se identifica com precedentes desta Corte, no caso, o mandado de segurança 24.029, entre outros, eu concedo a ordem. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também concedo a ordem e quero manifestar a minha preocupação com relação a um atentado verdadeiro contra o livre convencimento do magistrado. O magistrado precisa estar protegido contra esse tipo de ingerência, a menos que se evidenciem indícios contundentes da prática de um ilícito. Então, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Ministro Eros Grau. Acompanho, Vossa Excelência. Ministro Joaquim. Também eu. Ministro Carlos Brito. Senhora Presidenta, Vossa Excelência também considera, como tal qual o Ministério Público Federal, insuficiente a fundamentação da CPI? Eu referi o parecer do Ministério Público, mas, na verdade, eu me coloco com a jurisprudência da Casa quanto à intangibilidade do magistrado no que diz respeito às suas manifestações propriamente No jurisdicionais. plano jurisdicional, Vossa Excelência falou nos recursos processuais isso. que não foram utilizados. Hoje eu tenho uma certa dificuldade para admitir esse tipo de convocação de magistrado no exercício da judicatura, à face do artigo 103b da Constituição, com a redação introduzida pela emenda constitucional
45, né? Acho que foi 45. Porque, para velar pelo exato cumprimento dos deveres funcionais do juiz, hoje está habilitado o Conselho Nacional de Justiça. De todo modo, como também não vi do relatório de Vossa Excelência indício suficiente para caracterizar uma causa provável de ilicitude por parte da juíza, notadamente porque no exercício da judicatura, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Ministro Celso de Mello. Ministro Sepúlveda pertence. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, concedeu o mandado de segurança. Esse é o seu. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência é relator da extradição número 963, requerente o governo da Itália e requerido Massimiliano Capurzo. Presidente, antes de fazer o relatório desse processo, eu quero esclarecer um descompasso a partir de entendimento ocorrido quando da prolação do voto vista do ministro Eros Grau no inquérito 2052. Realmente eu compreendi, e devo dizer que compreendi mal, que Sua Excelência estaria a se referir a meu voto como se nele tivesse concluído pela culpa do denunciado. Não foi isso que ocorreu. Sua Excelência apontou que via eu, no voto prolatado, indícios quanto à autoria, indícios suficientes para o recebimento da denúncia. Ouvi a fita e devo, porque apartei Sua Excelência, né, na sessão, reconhecer que o fiz, partindo de uma premissa errônea. Passo ao relatório na extradição 963. Vossa Excelência me permite dizer apenas que eu posso entrar em discordância com Vossa Excelência. Certamente isso vai acontecer, mas Vossa Excelência é um homem justo. Louvo a ambos os colegas. Prosseguimos. Presidente, a nota verbal de folha 4 revela ter o extraditando contra si resíduo de pena de 9 anos, 10 meses e 14 dias, considerados os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes. Foram anexados os documentos de folha 5 a 203. Em 8 de julho de 2005, veio ao processo a notícia da prisão do paciente, que foi recolhido à Superintendência da Polícia Federal do Estado de São Paulo. A folha 227, Vossa Excelência, no exercício da presidência, implementou a delegação a juiz federal da capital de São Paulo, visando ao interrogatório do extraditando. A folha 240, o extraditando revelou não ter conhecimento das peças que compõem o pedido de extradição, afirmando que tomou conhecimento do processo em curso na Itália por comunicação de familiar. Asseverou também que, preso em flagrante e processado por tráfico de entorpecentes no Brasil, logrou a liberdade mediante ordem resultante da apreciação de habeas corpus. Recentemente fora preso em São Paulo, quando tentava obter um passaporte falso com nome de terceiro para retornar à Itália. Antes do episódio, era usuário de cocaína e êxtase, tendo se submetido a tratamento médico no país para se livrar da dependência de drogas. De acordo com a defesa apresentada, de folha 276 a 290, o extraditando responde a processo criminal perante a Vara Criminal de Canavieiras, Bahia. Perante o Juízo Federal da Vara Única da Comarca de Ilhéus, declarou-se dependente e usuário de drogas. O juiz determinou em caráter de emergência receber-se o extraditando atendimento médico. Segundo o laudo pericial, o extraditando sofre da síndrome depressiva ansiosa, ausência de processo organopatológico em atividade, além de debilidade físico-mental causada pela síndrome de abstinência.
O extraditando deve ser internado em clínica médica, hospital psiquiátrico especializado para tratamento de portadores com compulsão e dependência a drogas. Ressalta a defesa técnica que, deferida a extradição, o Supremo deve preconizar a internação hospitalar do extraditando em clínica existente no país de origem. Discorre sobre a substituição da pena privativa de liberdade, salientando a inexistência na legislação brasileira e também nas de outros países de figura delituosa intermediária entre as previstas nos artigos 12 e 16 da Lei de Tóxicos. Pleiteia a substituição da pena imposta pelo Estado requerente nos termos do artigo 19 da Lei 6.368 de 76 e pondera sobre a possibilidade de se proceder a exames complementares, oficiando, se for o caso, a Vara Criminal da Comarca de Canavieiras, de modo a contar com dados maiores sobre a dependência de que cuida a Lei 6.368 de 76. Vieram ao processo documentos. A folha 319 e 320, a Procuradoria-Geral da República preconizou o implemento de diligências visando a esclarecer os processos criminais a que é submetido o extraditando no Brasil e a apresentação pelo Estado requerente de cópia dos textos legais referentes à prescrição e às causas suspensivas e interruptivas dos prazos assinados. A Justiça Federal comunicou a superlotação da custódia da Polícia Federal em São Paulo, que, dispondo de 52 vagas para homens e 8 vagas para mulheres, já estaria com 97 presos. Aludiu à transferência para o presídio Adriano Marrei, em Guarulhos. A folha 332 abre vista ao extraditando, que se opôs à transferência, manifestando concordância com o pedido de extradição. Ressaltou a situação das prisões brasileiras. E aí transcrevo, a folha 339 indeferia a transferência, consignando ser incompreensível que a Polícia Judiciária Federal não conte no maior estado da Federação, São Paulo, com dependências aptas a abrigar temporariamente presos à disposição do Judiciário. Há de se ouvir o Ministro do Estado da Justiça a respeito, visando a elucidar a questão. Determinei fosse colhido parecer da Procuradoria, visando ao julgamento do pleito de extradição. A folha 342 tem esse aviso, encaminhando expedientes da Coordenação Geral de Polícia Criminal Internacional relativos aos processos criminais instaurados no Brasil contra o extraditando. A Justiça Federal reiterou o teor do ofício objetivando a transferência. Ao processo foram anexados documentos apresentados pela Embaixada da Itália via Ministério das Relações Exteriores. O Ministério Público consigna que, em relação à sentença proferida pelo Tribunal de Milão, em 13 de fevereiro de 1996, a implicar condenação a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, incidiu a prescrição nos termos da legislação brasileira, é que a condenação se tornou definitiva em 19 de julho de 1996, à luz do artigo 109, inciso 4 do Código Penal Brasileiro. O prazo prescricional, então, de 8 anos, foi alcançado em 18 de julho de 2004, antes do recebimento do pedido de extradição. Diz da inadequação de se concluir pela reincidência, considerado o disposto no artigo 63 do Código Penal, ou seja, a prática de novo crime depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, né, do agente por crime anterior. O segundo crime teria sido perpetrado em 22 de março de 1994, antes do trânsito em julgado da primeira condenação, ocorrida em 7 de dezembro de 1995. O parecer pelo deferimento da extradição presente o primeiro decreto condenatório, que impôs ao extraditando a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pela prática em continuidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Desconsiderado o acréscimo de 6 meses concernente à continuidade delitiva, o prazo prescricional não teria transcorrido, quer em vista da legislação brasileira, a direcionar aos 12 anos,
quer da italiana, em idêntico lapso de tempo. O trânsito em julgado da decisão dera-se em 7 de dezembro de 1995, razão pela qual apenas em 2007 seria implementado o período. Consoante o fiscal da lei, a entrega do extraditando fica condicionada à decisão do Poder Executivo em face da existência de processo em curso no Brasil. É o relatório. Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, a documentação acostada ao pedido de extradição atende ao que disposto na Lei 6.815, de 80, notando-se ainda a simetria entre as previsões da legislação italiana e brasileira sobre o tráfico ilícito de entorpecentes. O extraditando é nacional italiano e teria cometido os ilícitos penais na Itália. Duas são as decisões condenatórias. Relativamente à primeira, não incide, como explicitado no parecer da Procuradoria-Geral da República, a prescrição. O extraditando está condenado por decisão do Tribunal de Milão a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pela prática de tráfico de entorpecentes, compra ilícita na Holanda, introdução em 1991 e março de 93, na Itália, de milhares de comprimidos de êxtase. A decisão transitou em julgado em 7 de dezembro de 1995, e aí, de acordo com as legislações da Itália e do Brasil, somente viria a ocorrer a prescrição em 2007. Assim, não se verifica quanto à decisão proferida pelo Estado do Tribunal, impondo a pena de 3 anos, de 6... pela venda de comprimidos de êxtase, cujo trânsito em julgado deu-se em 19 de junho de 1996. Segundo a legislação brasileira, a dilação prescricional é de 8 anos, havendo ocorrido o termo final. Aqui, quanto a essa sentença de 3 anos e 4 meses, ocorreu a prescrição em 18 de julho de 2004, como registrado no parecer. Defiro parcialmente a extradição, ou seja, tendo em conta a sentença do Tribunal de Milão, que implicou a condenação do extraditando a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Fica excluída a possibilidade de vir a ser executada, ante o deferimento da extradição, a sentença do referido tribunal, que impôs a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão ante a incidência da prescrição. É como voto. O eminente relator defere, portanto, em parte a extradição. Ministro Ricardo Lewandowski. Acompanho o relator. Ministro Joaquim. Ministro Carlos Brito. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar. Ministro Celso de Mello. Ministro pertence. E a entrega do extraditando, como preconizado no parecer, né, fica submetida à discrição do presidente da República. Pois não. O tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do relator, deferiu em parte o pedido de extradição. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem vista de uma extradição de número 982, de que é relator o ministro César Peluso. É requerente o governo de Portugal, e o extraditando é Franklin Pereira Lobo, Franklin Pereira Lobo, enfim, várias grafias do mesmo nome. Sim. Na oportunidade em que pedi vista, lancei: senhor presidente, o tempo para mim gera uma certa perplexidade, porque houve inicialmente um pedido de extradição direcionado à Espanha, e aí foi deferida a extradição, chegando o extraditando a Portugal. Indaga-se, diante desse aspecto, subsiste uma ordem de prisão, que é a base do pedido formulado no Supremo Tribunal Federal. Subsiste a prisão, indispensável que julguemos o próprio processo de extradição, sem que tenha sido formalizado um pleito de extensão junto ao governo da Espanha. É a perplexidade que tenho diante do caso. A meu ver, se trata de uma prisão preventiva por fato anterior ao pedido de extradição na Espanha, essa prisão preventiva não subsiste, já que, pelo princípio da reciprocidade, temos uma legislação muito semelhante quanto ao fato de vir o extraditando responder por uma imputação anterior, que não compôs o processo de extradição, pouco importando que esse processo tenha sido formalizado em outro país.
Peço licença ao relator para solicitar vista a fim de refletir sobre a matéria. A dúvida, então, surgida foi afastada com a narração dos acontecimentos no ofício de folhas 5 a 7 do gabinete do ministro da Justiça de Portugal. Mediante acordo de 22 de setembro de 2000, o extraditando foi condenado às penas de 17 e 11 anos de prisão por chefia e associação criminosa, com reincidência e por tráfico de substância entorpecente. Cientificado do acordo em 24 de agosto de 2004, o extraditando interpôs recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. O Tribunal Judicial da Comarca de Sesimbra emitiu um mandado de detenção europeu contra o extraditando, que foi entregue pelas autoridades espanholas às autoridades portuguesas em 11 de junho de 2004. Em 7 de outubro de 2004, a primeira vara criminal de Lisboa determinou-lhe a prisão preventiva. O extraditando logrou habeas no Supremo Tribunal de Justiça em 21 de outubro de 2004. Em 10 de dezembro de 2004, foi-lhe ordenada a prisão preventiva. Digo, verifica-se que a entrega do extraditando pelas autoridades espanholas decorreu da disciplina da matéria pela Comunidade Europeia. As balizas dessa entrega deram origem à concessão de ordem pelo Supremo Tribunal de Justiça português. Folhas 114 a 122, quando restou consignado. Neste momento, ele acha-se ilegalmente preso, pois a citada disposição legal não permite a decretada prisão, a qual contraria diretamente o princípio da especialidade nela contido, artigo tal. Tendo sido detido para responder por determinado e concretizado ilícito no Tribunal de Sesimbra, o que já aconteceu, não pode, sem a observância das adequadas formalidades, ser julgado e punido por outros crimes anteriores à sua saída do território português, diversos dos constantes do mandado de detenção. Deverá, assim, o arguido ser de imediato restituído à liberdade. Pois bem, digo, após a concessão da ordem pelo Supremo Tribunal de Justiça, o juízo da primeira vara criminal de Lisboa determinou a expedição dos mandados de captura. Ao fazê-lo, conforme consta da peça de folha 111, não teve presente o que decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça. Há referência no ofício do Ministério da Justiça português, mais precisamente a folha 6, a circunstância de haver, aspas, decorrido prazo a que alude a linha A do número 2 do artigo 7º da Lei 65/2003, de 23 de agosto, que aprova o regime jurídico do mandado de detenção europeu, em cumprimento da decisão quadro número 2002-584 do Conselho da União Europeia, de 13 de junho. Digo, então, no meu voto, não se conta no processo com a legislação mencionada, tampouco com a decisão quadro do Conselho da União Europeia. Surge a ambiguidade. De um lado, tem-se decisão que foi acostada ao pedido de extradição, revelando a concessão de ordem, presente a circunstância de o extraditando não poder responder em Portugal por crime que não foi veiculado quando do pleito de entrega direcionado ao governo de Espanha. De outro lado, há a ordem subsequente de expedição de mandado de prisão emanada da primeira vara criminal de Lisboa, que, neste primeiro exame, conflita com o pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça. A matéria deve ser elucidada, indispensável a manifestação do governo requerente, trazendo ao processo não só a Lei 65 de 2003, de 23 de agosto, bem como a decisão quadro, essa nomenclatura, decisão quadro número 2002/584, do Conselho da União Europeia, de 13 de junho, e que teria dado respaldo à nova ordem de prisão. Ao contrário do asseverado pela Procuradoria-Geral da República, as questões acerca da entrega do extraditando pelo governo espanhol ao governo de Portugal não estão suplantadas.
Para assim se concluir, basta levar em consideração o que decidido pela Suprema Corte de Portugal no segundo habeas corpus formalizado em favor do extraditando. Na oportunidade, fez ver àquele tribunal que cumpria a este Supremo decidir sobre o deferimento ou não da extradição, ante os pronunciamentos de Portugal e as balizas reveladas da extradição que correu na Espanha. Em síntese, porque também no Brasil vigora o princípio da especialidade, o extraditando é entregue em face dos fatos narrados no pedido do governo requerente. E considero, por isso mesmo, imprescindível a elucidação da matéria, adotando desde já a ótica segundo a qual, aí, se vencido na diligência que eu proponho, né, eu adoto desde já a ótica segundo a qual, a persistir os parâmetros da entrega efetuada pelo governo da Espanha, mediante decisão não da primeira vara de Lisboa, mas do Tribunal de Sesimbra, o princípio da reciprocidade consubstancia obstáculo ao deferimento da extradição. Em assim não se entendendo e concluindo que, com o novo pedido de extradição, já agora encaminhado ao Brasil, cessa o obstáculo, cessam as limitações da entrega do extraditando pelo governo da Espanha, ter-se-á como que a mesclagem de pronunciamentos, suplantando o decorrente do judiciário brasileiro aquele emanado do judiciário da Espanha e já encampado pelo próprio Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Eu voto no sentido da diligência para que o governo requerente, né, traga ao processo os elementos a que me referi e, se vencido quanto a essa proposta, eu indefiro a extradição. Ouço o relator. Senhor presidente, eu nem tinha feito nenhum pronunciamento específico desse no meu voto, por dois motivos. Primeiro, porque, como o eminente ministro já tornou a lembrar, o Supremo Tribunal Português apreciou expressamente a alegação e disse exatamente o seguinte: o efeito condicionalismo que se assenta o pedido de extradição e que assenta o pedido de extradição agora formulado, repetido, não é idêntica à situação que deu origem aos anteriores autos do habeas corpus 376704, não se verificando a repetição de uma causa e resultado de o arguido requerente ter sido desligado daquele processo da comarca de Cozimbra para ser colocado em prisão preventiva à ordem do processo 2992 da primeira vara criminal de Lisboa, primeira sessão, tendo-se, então, violado o princípio da especialidade, isto é, alegou perante o Tribunal Português o princípio da especialidade em relação à extradição da Espanha, previsto no artigo 7º da Lei 65 de 2014. Logo, por inexistência do aludido requisito, improcede a invocação de exceção de caso julgado. Essa é a decisão do Supremo Tribunal Português. O segundo problema que me pareceu é que, se de fato ele está respondendo por fatos anteriores aos fatos pelos quais foi deferida a extradição dele pela Espanha, o problema da especialidade se coloca entre Espanha e Portugal. E pelo princípio da contenciosidade limitada, eu acho que nós não poderíamos decidir essa matéria. Foi essa a razão pela qual eu nem descia ao exame de eventual necessidade de diligências, porque eu acho que nós não teríamos condições de resolver o problema se houve ou não houve violação ao princípio da especialidade, isto é, se Portugal está ou não respeitando a especialidade em relação à extradição concedida pela Espanha. Ou seja, Vossa Excelência entende que o princípio da especialidade, que atua como um obstáculo jurídico ao deferimento de pleitos extradicionais, exaure-se nas relações bilaterais entre um certo Estado requerente e aquele perante quem se postula a entrega. No caso específico, concreto, o Reino da Espanha e a República Portuguesa. Exatamente. Por isso, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça português, que entendeu transgredido o princípio da especialidade. Por quê? Porque não incluído na demanda extradicional formulada perante o Reino da Espanha, não incluída a referência a este procedimento penal. Aos fatos anteriores. Sobreveio, no entanto, outro fato, o deslocamento, o ingresso desse súdito português em território brasileiro.
em face de quem, até então, não se formulara nenhum pedido extradicional. Não é? Daí a conclusão de Vossa Excelência no sentido de que não incide na espécie, seja por força do tratado bilateral Brasil-Portugal, seja por força do próprio, no artigo 91, inciso 1º do Estatuto Estrangeiro, o princípio da especialidade. De fato, o objeto do pedido ao Brasil, que foi analisado pelo Supremo Tribunal Português. Exatamente. Como... Foi. Como... E aí concedeu o habeas dizendo que ele não poderia para estar dizer preso. que com a autorização, eu partearia quer dizer, com a apenas para extradição obtida da esclarecer Espanha, ele não poderia ser Se ele processado por este fato. Se ele tivesse permanecido em Portugal, não tivesse vindo para o Brasil, ele Não não poderia ser poderia, ele processado. estaria, portanto, amparado na concessão da ordem pelo Supremo Tribunal de Mas Justiça. quando ele veio para o Brasil, Sim. Quer dizer, nada impede que superou-se este o fato obstáculo até então motive existente. um pedido de extradição ao Brasil. Superou-se o obstáculo, então, existente. Eu acho que esse problema só impedia, quer dizer, que ele, tendo vindo, quer dizer, trazido a Portugal, em razão da extradição espanhola, fosse processada pelo fato Y, não compreendido no pedido da Espanha, que era pelo fato X. Agora, não impede que, tendo ele deixado o território português e se homiziado no Brasil, este mesmo fato Y motive a extradição pedida ao Brasil. Inclusive, Mas aí Que nós aqui estaremos... o habeas corpus do Supremo Tribunal Português, me parece claro que não o absolve, não o torna impunível por aquele fato. Apenas impede, porque ele tinha a presença dele em Portugal naquele momento decorria de uma extradição deferida pela Espanha. Assentou o Supremo Tribunal de Justiça português que, para ele responder, considerado o processo em curso não em Sesimbra, mas na primeira vara de Lisboa, teria que haver um aditamento ao pedido de extradição ao governo de Espanha. Agora, Por isso é que o Supremo Tribunal de Justiça concedeu. Agora, a confirmar esse entendimento de que a restrição exaure-se apenas na esfera das relações bilaterais entre o Reino da Espanha, de um lado, e a República Portuguesa, eu vejo aqui o artigo 14 da Convenção Europeia sobre Extradição, convenção subscrita por diversos Estados europeus e, em particular, pelo Reino da Espanha e pela República Portuguesa. O que diz o artigo 14 da Convenção Europeia sobre Extradição? E cuidando especificamente do princípio da especialidade. 1. Parágrafo 1º desse artigo 14. O indivíduo que tiver sido entregue não será perseguido, julgado ou detido para execução de uma pena ou de uma medida de segurança, nem submetido a qualquer outra restrição da sua liberdade individual por um fato anterior à sua entrega que não seja o que deu origem à extradição. Mas como esse princípio não é absoluto, comporta exceções, a própria Convenção Europeia diz, salvo dos casos seguintes. A. Quando a parte que o entregou, no caso o Reino da Espanha, consentir, será apresentado um pedido para esse efeito, enfim, a extensão, como ocorre aqui no Brasil também. B. Quando tenha tido possibilidade de o fazer, o indivíduo extraditado, portanto, o nosso extraditando, que foi extraditado pelo Reino da Espanha para a República Portuguesa, quando, tendo tido possibilidade de o fazer, o indivíduo extraditado não tenha deixado, nos 45 dias que se seguem à sua libertação definitiva, o território da parte a quem foi entregue ou aí tenha regressado depois de o ter deixado. Ou seja, numa situação como essa, se este nosso extraditando entregue pelo Reino da Espanha à República Portuguesa, permaneceu mais do que 45 dias em território português, não o deixando, aí não, mesmo no plano das relações bilaterais Espanha-Portugal, também não incide o princípio da especialidade. Agora, mesmo que ele tivesse saído antes dos 45 dias,
Eu tenho a impressão de que a eficácia do postulado da especialidade não se projeta sobre o Brasil, não é? Que é um terceiro estranho. Meter na relação não é? Portugal e Espanha, esse que é o problema. Pois bem, então, o ministro Marco Aurélio propunha diligência para ouvir o Estado requerente. O ministro relator entende desnecessária essa diligência? O devido à vez. Porque, Para segundo os me... que não emprestam um alcance maior ao princípio da reciprocidade, realmente a diligência... Temos um tratado. Porque pelos sistemas existentes, né? O sistema existente no Brasil e o sistema existente também em Portugal. Ou seja, deferida a extradição, esse deferimento ele apenas alcança a possibilidade de o extraditando responder pelo processo que deu margem ao pedido. Né? Sim, mas isso. Eu até comentava com o ministro Pertence, né, que a rigor, né, esse processo estará revelando como que um pedido de extensão ao governo da Espanha, né? E Se ele fugisse para a Espanha. Ele não fugiu para Ministro Peluso, pela minha anotação, Vossa Excelência apenas, eu não estive presente na sentada anterior, mas eu tenho aqui anotado que Vossa Excelência não havia avançado ao mérito. Você teria apenas rejeitado preliminar de nulidade da prisão preventiva. Portanto, sobre esta matéria que nós estamos nos pronunciando, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, então, nesse tópico, eu acompanho o relator, pelos motivos já debatidos aqui em plenário. Ministro Joaquim. Ministro Carlos Brito. Ministro Gilmar não está. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, como aqui já foi dito, no fundo, o postulado da especialidade persegue uma finalidade. E uma finalidade que eu diria, não só de caráter jurídico, mas de caráter ético. Impedir que se consume, no plano das relações bilaterais, uma fraude internacional, um descumprimento a um compromisso que decorre ou de uma convenção internacional ou da legislação doméstica de um certo Estado nacional. E, portanto, são fundamentos que se revelam estranhos ao Brasil, que é um terceiro Estado em face do Reino da Espanha e da República Portuguesa. Por isso, por essas razões, senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar o eminente ministro relator. Ministro Sepúlveda Pertence. Senhor presidente, sou sempre muito aberto aos pedidos às propostas de diligência requeridas por um colega. Agora, tenho em conta essa peculiaridade da extradição ser um processo que corre com o extraditando preso sem limites de tempo. E me parece evidente, no caso, com todas as vênias, que efetivamente, que de fato, a incidência do princípio de especialidade se esgotou na relação extradicional entre Espanha e Portugal. Enquanto se mantivesse em Portugal, após o extraditado da Espanha, ele estaria imune a processo por esse fato. Desde que não permanecesse por mais de 45 dias, segundo a Convenção Europeia de Extradição. Depois de julgar. Daí mesmo assim pois não mas não entro nisso. Normalmente, o que há isso, enquanto estiver lá, não poderá ser processado. Esse é o direito comum de extradição. Agora, se veio para um terceiro país, no caso do Brasil, a afirmação de que, em função do princípio da especialidade, então não poderia ser processado em Portugal, obviamente não impede a extradição concedida pelo Brasil a Portugal, que decorre deste fato posterior, a saída do extraditando de Portugal para homiziar-se no Brasil. Proclamo, portanto, o resultado parcial. Após o voto vista do ministro Marco Aurélio, o tribunal, por maioria, rejeitou a proposta de Sua Excelência, o senhor ministro Marco Aurélio, de diligência para ouvir o Estado requerente. Eu retorno a palavra ao eminente relator para o seu voto de mérito. Senhor presidente, quanto ao mérito, não há nenhum problema, porque todos os demais requisitos estão cumpridos, não há prescrição e eu estou definido a extradição.
instrutória, né? A extradição. Será que o ministro Marco Aurélio... Não, executória. é instrutória, sim, ela não transitou em julgado ainda. Não transitou, não, né? Há divergência quanto ao Existe deferimento? condenação, mas não transitou em julgado. Eu estou de acordo com o ministro. Também. Não há Eu divergência? não tenho divergência, apenas observo que o eminente ministro Marco Aurélio Sim, sim, eu manifestou vou aguardar Sua divergência. Excelência, que já Com retorna. relação à Sua conclusão. Excelência disse que Estava indeferindo. recusada a diligência e votaria pelo indeferimento. Indeferia. Eu só vou aguardar Sua Excelência retornar para confirmar isso. Os demais estão de acordo pelo deferimento do pedido extradicional. O ministro Marco Aurélio, vencida a questão da especialidade e tal, e da diligência que ele requereu, ele votava totalmente pelo indeferimento do pedido extradicional. Foi textual. Essa questão inicial nós resolvemos em questão de ordem. Foi uma questão né? de Só ordem. para registrar Foi aqui uma o questão de precedente. Ministro Marco Aurélio, nós aguardávamos Vossa Excelência, o relator adiantou o exame de mérito e deferiu a extradição. Vossa Excelência já havia manifestado anteriormente que a indeferia, não é verdade? Os Mantém a posição. intérpretes se mostram fidedignos. Pois não, então proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, vencido o senhor ministro Marco Aurélio, deferiu a extradição nos termos do voto do relator. Chama a julgamento, sendo relator ministro Marco Aurélio, o habeas corpus 87.388, paciente é Júlio César de Carvalho Lima, e coator, o juiz federal substituto da 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Creio que posso resumir apontando que a Procuradoria-Geral da República opinou no processo pelo deferimento da ordem para anular o de número, e cito, da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Em suma, ressalta que, mesmo diante do exercício de mandato de deputado federal pelo paciente Júlio César de Carvalho Lima, deu-se a oferta de denúncia e recebimento desta pelo juízo, né? É o relatório e voto consigno na ementa. Competência, ação penal, deputado federal. A condição de um dos réus, deputado federal, desloca para o Procurador-Geral da República a atribuição para a oferta da denúncia, afigurando-se o Supremo como competente para processar e julgar originariamente a ação penal. A ação penal, réu detentor de mandato, ausência, descabe cogitar de preclusão quando em jogo os princípios do promotor e do juiz natural, né? Eu estou concedendo a ordem para, no caso, né, defiro a ordem nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República, estendendo aos corréus que assim o requeriram e também ao corréu Ezequiel José Ferreira de Souza. Faço sem qualquer ressalva quanto à circunstância de apenas prolatada a sentença condenatória haver ocorrido a notícia da detenção do mandato parlamentar. Esse fato não implica na preclusão. No caso, que é a atribuição do Ministério Público e a competência do juízo, envolve matéria a ser apreciada a qualquer momento e de ofício, valendo salientar que o habeas não sofre as peias da preclusão. O eminente relator defere a ordem. Há divergência? Com extensão aos corréus? Sim. Porque eles estão envolvidos no mesmo processo, denúncia única. Assim, depois, aí nós é que poderíamos deliberar quanto ao a visa atrativa aí, ela se faz Embora presente. lá na origem os corréus tivessem maiores oportunidades de defesa, né? Porque as diversas instâncias aí se E a sobreporiam. prerrogativa de foro pode ser um tiro pela culatra, né? Porque não se tem as instâncias, né, para os crivos sucessivos. Mas aí nós decidiremos aqui. Chegando Eles no teriam processo. oportunidade de defesa em várias instâncias, tal, mas o Supremo já Agora, tem. 2 deles pediram a extensão. Só um é que silenciou e eu estou estendendo também a ele, né? Tá certo, eu concordo. Sem divergências,
O tribunal deferiu a ordem de habeas corpus nos termos do voto do relator. Chama a julgamento, sendo relator ainda o ministro Marco Aurélio, a ação penal 365. É autor o Ministério Público Federal, réus Jackson Barreto de Lima, Sérgio Bezerra de Santana. O Ministério Público em alegações... Eu estou impedido. Bem, se Vossa Excelência está impedido, nós não teremos quórum. 5, 6. Eu não sei se retorna, ministro Celso. O Ministério Público em alegações escritas presente o emprego irregular de dinheiro público. Temos 6? Temos. É isso, Celso. esquerda? Celso retorna. Só a direita. É só a direita. O Ministério Público, em alegações escritas presente o emprego irregular de dinheiro público e não peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, veio a preconizar a absolvição de Jackson Barreto de Lima, considerado disposto no artigo 386, inciso 4 do Código de Processo Penal, e abaixo do processo à primeira instância para apuração dos fatos em relação ao corréu Sérgio Bezerra de Santana. Eis para efeito de documentação que consignado como síntese do processo na peça. E aí eu transcrevo, né? Vamos ganhar tempo. Atendendo ao despacho de folha 416, o Ministério Público propugnou por nova intimação dos réus Jackson Barreto de Lima e Sérgio Bezerra de Santana para que apresentassem alegações escritas. Requereu, ante possível silêncio, a nomeação de defensor público da União para cumprir o mister, folhas 438 e 439. Ao processo vieram, então, alegações oferecidas pela Defensoria Pública, nas quais foi reiterada a inexistência de prova de fatos capazes de consubstanciar crime. A Defensoria reportou-se à manifestação do Ministério Público Federal, apenas discordando quanto ao que preconizado relativamente ao corréu Sérgio Bezerra de Santana. TCI a situação idêntica do detentor da prerrogativa de foro, nada justificando a baixa do processo à primeira instância. Na peça, o defensor público da União, categoria especial, Dr. Sérgio Habib, propôs a absolvição de ambos os denunciados. O processo retornou à Procuradoria-Geral da República e insistiu na boa procedência do entendimento primeiro sobre a baixa do processo, agora em face do crime do artigo 315 do Código Penal, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Concluiu pela declaração de extinção da punibilidade ante a pena máxima de 3 meses de detenção, ocorrendo a prescrição em 2 anos, período já ultrapassado. É o relatório. O voto de Vossa Nas Excelência. alegações finais, sem aludir-se à problemática relativa à prescrição, pronunciou-se o Ministério Público pela absolvição de Jackson Barreto de Lima. Considerou o crime de peculato, eis o teor da peça, e eu então transcrevo, né? E digo a seguir: ante o balizamento temporal da pena de 2 a 12 anos, descabe realmente assentar a prescrição. No mais, é irrecusável a colocação do titular da ação penal quanto à ausência de prova da prática do crime. Ao contrário, a prova coligida conduz à inexistência de procedimento glosado sob o ângulo penal. Assim concluo pela absolvição do réu Jackson Barreto de Lima. Se necessário, eu leio o parecer. Resta a questão relativa ao corréu. Tanto quanto possível, deve ser atendido o princípio da economia e celeridade processuais, evitando-se o acionamento da máquina judiciária. No bojo de qualquer processo, é possível a concessão de habeas de ofício, e já se assentou a possibilidade de fazê-lo, ainda que cessada a respectiva competência, agravo regimental no inquérito 1169. Ora, como veio a consignar o titular da ação penal, ter-se-ia, no caso, emprego irregular de verba pública, ou seja, houve emprego em outra obra, né? A de verba pública. Todavia, nem mesmo isso é dado versar, porque não compôs a denúncia ofertada. Esse fato. Não houve narração nesse sentido. Ou seja, em momento algum mencionou-se desvio
considerada a aplicação diferente da estabelecida em lei. O emprego de numerário em obra diversa configura, quando muito, em face do fato de não haver a destinação em lei, infração administrativa, tal como na ação penal 375, há de se caminhar para a concessão de ordem de ofício, absolvendo-se o corréu, porquanto idênticos os fatos imputados. É como voto no caso, absolvo os dois. O corréu, né, Eu revisei os autos, mediante ministro Marco concessão Aurélio. de ofício. Revisei os autos e estou de acordo com Vossa Excelência. Ministro Ricardo Acompanho Lewandowski. integralmente. Ministro Joaquim. Ministro César Peluso. Ministro Celso de Mello. Ministro Sepúlveda Pertence. Ministro Sepúlveda Pertence. Está de acordo? De acordo. O tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, absolveu ambos os corréus. Chama a julgamento o agravo regimental em ação penal de que é relator o ministro Marco Aurélio, agravante Edson Adrião Andrino de Oliveira e agravado o Ministério Público Federal. Eu afastei em si a prescrição, né? E no agravo de folha 1768 a 1771, Edson Adrião Andrino de Oliveira argumenta que não foi enfrentado o único fundamento do pedido, que consiste no reconhecimento de que a abolição da suspensão do prazo prescricional antes, previsto no artigo 53, é aquela história, né? A abolição seria retroativa para apagar tudo, né? Quer dizer, a desnecessidade de licença a ser pedida à Casa Legislativa, né? E abolida pela emenda constitucional, há de retroagir, porque é mais benéfica ao agravante, tal como consagrado no artigo 5º, 40 da Constituição Federal e no artigo 2º do Código Penal. Aduz que é como se não houvesse existido nenhuma causa suspensiva de prescrição entre 31 de dezembro de 1988, data do último fato delituoso, e 9 de maio de 2002, data do recebimento da denúncia. E, se assim é, torna-se evidente que transcorreram muito mais de 8 anos, que é o tempo necessário para se ter como incidente a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto. Transcreve trecho da peça de folha 1736 a 1742, na qual formulado o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição e de arquivamento da ação penal. O Ministério Público preconiza o desprovimento. O voto de Vossa Excelência. Conheço do agravo, analiso aqui os pressupostos de recorribilidade. O agravante parte de premissa errônea, ou seja, a vinda à balha, com a emenda constitucional número 35 de 2001, de norma a versar sobre direito penal, mais precisamente a prescrição. Isso não ocorreu. A alteração introduzida no texto do artigo 53 da Carta dispôs, sim, sobre o curso da ação penal, ficando afastado o preceito que jungia a persecução criminal relativamente a deputados e senadores à licença da Casa. Em momento algum, a emenda elucidou, em sentido favorável ao acusado, parâmetros relativos à prescrição. Descabe confundir a desnecessidade da licença decorrente da nova disciplina constitucional com a definição do termo inicial da prescrição. A suspensão, fruto do regime anterior, operou-se no tempo, tratando-se de algo imutável ante o novo texto constitucional. Desprovejo o agravo. O eminente relator conhece do agravo, mas lhe nega provimento. Ministro Ricardo Lewandowski. Perdão? No mesmo sentido? Ministro Joaquim Barbosa. Ministro César Peluso. Ministro Carlos Brito. Ministro Celso de Mello. Ministro Sepúlveda Pertence. Do acusado, a construção é habilidosa, mas não se sustenta. A interrupção ocorreu no momento do pedido de licença e o desaparecimento do Instituto da Licença Prévia por emenda constitucional anterior não pode destruir a interrupção ocorrida, dado cuja razão, aliás, a suspensão ocorrida
cuja razão de ser é a impossibilidade do processo enquanto durou o sistema constitucional anterior, que condicionava a jurisdição do Supremo à licença prévia da Câmara dos Deputados. De pleno acordo com o eminente relator. Nego o provimento agravo. O tribunal, por unanimidade, conheceu do agravo e lhe negou provimento nos termos do voto do relator. Chama a julgamento, sendo relator o ministro Joaquim Barbosa, mas com vista ao ministro Carlos Brito, a reclamação número 2.549, procedente de Pernambuco, é reclamante a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e reclamado o relator do agravo de instrumento 52.047 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Com a palavra, Sua Excelência. Senhora Presidente, por haver pedido vista do processo, trago à lúcida apreciação dos meus dignos pares o voto que agora verbalizo. Cuida-se de reclamação manejada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, contra a decisão proferida pelo relator do AI número tal de Pernambuco, que determinou o processamento da ação ordinária, também número tal, perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco. A reclamante sustenta que o Estado de Pernambuco e a empresa pública SUAP, Complexo Industrial Portuário Governador Heraldo Gueiros, ajuizaram a ação ordinária em face da União e da ANTAC, ação por meio da qual buscaram o enquadramento das instalações do porto de Suape como terminal portuário de uso misto, pugnando pelo afastamento da legislação aplicável àquele entreposto marítimo, aduzindo, aspas, os investimentos realizados no porto de Suape teriam sido viabilizados exclusivamente através de recursos estaduais e que, por conseguinte, aquele terminal pertenceria ao Estado de Pernambuco e não à União, de tal sorte que supostamente não se enquadraria no conceito de porto organizado, fecho aspas. Muito bem. Na sessão plenária do dia 19/5/2005, o ministro Joaquim Barbosa julgou procedente a reclamatória e o fez porque divisou um litígio em gravidade suficiente para atrair a competência desta nossa Corte de Justiça, a teor da letra F do inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal, no que foi integralmente acompanhado pelo ministro Eros Grau. É a sinopse da questão. Passo ao voto. Relembro que o debate jurídico a ser travado neste caso deve se limitar ao exame do acerto ou não da tese de que a competência desta Suprema Corte vem sendo indevidamente assambarcada pelo reclamado. Para tanto, importa saber se há na espécie um conflito capaz de fragilizar os laços que prendem entre si as pessoas políticas que se integram na Federação Brasileira. Assim delimitado o objeto da presente reclamação, também relembro que a ação ordinária proposta na 3ª Vara da Seção Judiciária Federal de Pernambuco questiona a classificação dada ao porto de Suape pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, classificação que, no entender dos autores do prefalado processo, diz respeito às determinações das leis federais 8.630, de 93, e 10.233, de 2001, Lei dos Portos e Lei da ANTAC, respectivamente, donde pleitearem os requerentes a caracterização das instalações portuárias de Suape como terminal privativo de uso misto. No fluxo desse retrospecto do feito, vê-se que o litígio se dá quanto ao modo de enquadrar as coisas no exclusivo âmbito de leis ordinárias. As leis federais 8.630, de 93, e 10.233, de 2001. É dizer, não se dissente quanto à interpretação e aplicabilidade de nenhum dispositivo de índole constitucional, nem mesmo quanto à competência da União para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a. os portos marítimos, b. os serviços de transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais,
ou que transponham os limites de Estado ou território, alíneas D e F do inciso 12 do artigo 21 da Constituição. Além disso, o caso está entregue à jurisdição federal, que é a instância natural, falemos assim, de resolução dos conflitos em que há interesse da União e dos seus personalizados desdobramentos administrativos, inciso 1º do artigo 109 da Carta Republicana. Aquela instância judicante, a federal, em que a própria ANTAC, por certo, se sente mais à vontade do que se estivesse a litigar perante a Justiça pernambucana. É Justiça Federal Estadual ou Justiça Federal de primeiro grau ou Supremo? Justiça Federal de primeiro grau e o Supremo. Acresce que não é qualquer dissenso endofederativo que atrai para si a competência judicante desta Suprema Corte de Justiça. Para que essa atração de competência ocorra, é preciso que o litígio comprometa, ainda que potencialmente, a firmeza dos laços que vinculam uma pessoa federada a outra. Logo, um tipo especialmente grave de dissenso, porque fragilizador da ideia central de que hão de conviver em harmonia a inteireza do todo federal e a individualizada autonomia das partes componenciais desse todo. É o que se tem chamado de unidade na pluralidade, trava mestra de toda a arquitetura jurídica em que a federação consiste. Este, aliás, o claro sentido da jurisprudência desta nossa Corte de Justiça, segundo a qual a competência estabelecida no artigo 102, primeiro F, da Lei das Leis, se restringe, aspas, e vou citar o ministro Celso de Mello, às hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege em nosso ordenamento jurídico, o Pacto da Federação, ACO 359. Esse estado de temerária ofensa à integridade dos liames federativos se dá, assim penso, naquelas hipóteses, naquelas situações em que o objeto do conflito transpõe a simples dimensão de um localizado interesse para alcançar o patamar de uma predisposição maior, a predisposição para litigar a propósito de tudo mais, uma espécie de generalizada animosidade ou clima de permanente confronto entre unidades políticas ou simplesmente administrativas, a ganhar contornos de briga pessoal, quero dizer, a transformar saudáveis e episódicas divergências de opinião em radicais e contumazes divergências de posições. Outra situação de risco pode resultar de um tipo de conflito federativo que já não é pela concreção desse ou daquele particularizado interesse juridicamente protegido, é certo, mas pela realização de valores sensíveis que a própria Constituição Federal consagra, verba e graça, os prefigurados no inciso 7º do artigo 34, a saber, forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, direta e indireta, e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e serviços públicos de saúde. E serviços de saúde. Eu vou retificar aqui, porque eu não tenho saúde como serviço público. E atividades de saúde. Aí sim, cuidando-se de velar pela efetivação de normas que veiculam princípios constitucionais de entranhado relacionamento endofederativo, a sua eventual lesividade ofende todo o complexo edifício da forma federativa de Estado. Essa altissonante cláusula pétrea, inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 60. E o que já se tem, em outros termos, é um dissenso federativamente irradiante, pois a decisão judicial que se proferir na causa repercute para além da subjetividade das pessoas políticas ou administrativas em concreto litígio. No caso dos autos, nem sequer é discutida a competência da União. No caso dos autos, nem sequer é discutida nem sequer a competência da União para explorar,
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: a. os portos marítimos; b. os serviços de transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transpõem os limites de Estado ou território. O que se tem, é a leitura que faço, o que se tem é algo bem mais simples, que, por um lado, não se dota de conflituosidade estatalmente irradiante. Por outro, em nada tem afetado o bom nível das relações cotidianamente travadas entre a União e o Estado de Pernambuco. Não tem, aliás, também é minha leitura, sequer afetado o corriqueiro funcionamento do Porto de Suape, pois não há a menor notícia de embaraços causados aos usuários dessa unidade prestadora de serviço público. A reforçar este meu ponto de vista, senhor presidente, senhora presidente, remarco alguns trechos do memorial que me foi encaminhado pela Procuradoria Federal junto à ANTAC, dos quais se extrai que a natureza da controvérsia em causa é meramente técnico-operacional e patrimonial. Confira-se, diz a Procuradoria da ANTAC, há uma nítida distinção entre porto organizado e terminal privativo misto. O primeiro tem sua atividade voltada para o público em geral, submete-se a regras mais rígidas, como ter conselho de autoridade portuária e órgão gestor de mão de obra, além de os bens aplicados nos serviços reverterem à União após o período da concessão. Já os investimentos nos terminais privativos correm por conta e risco do autorizado e os bens são de sua exclusiva propriedade, não revertendo para o poder concedente após o término da autorização. Nesse diapasão, considerando que o Porto de Suape foi idealizado para ser porto público, portanto, de grande relevância para o desenvolvimento econômico do país, a União destinou grande soma de dinheiro e bens para viabilizar o empreendimento, sendo certo de que, ao término da concessão, conforme previsto em lei, esses recursos deveriam voltar ao patrimônio público federal. Fecho aspas e arremato. Longe de mim a pretensão de esgotar o tema, querendo avançar todas as hipóteses de atração da competência desta Suprema Corte, a teor da linha F do inciso 1º do artigo 102 da Carta Federal. Entretanto, é do meu pensar que a fundamentação até aqui desenvolvida é suficiente para me fazer votar pela improcedência da reclamação. Isto, claro, debaixo das vênias de estilo aos ministros Joaquim Barbosa e Eros Grau, que votaram pela procedência do pedido. É como voto. Vossa Excelência, então, julga improcedente a reclamação. Isso. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhora presidente, senhores ministros, o eminente ministro Joaquim Barbosa generosamente me emprestou o seu voto para que eu pudesse me inteirar do entendimento de Sua Excelência e também ouvi com muita atenção o voto do eminente Carlos Brito, de maneira que estou preparado para votar, não devo pedir vista. E eu peço vênia para discordar do eminente relator, eminente Joaquim Barbosa, porque também entendo, com todo respeito, que o artigo 102, inciso 1º, a linha F, ele só pode atrair a jurisdição do Colégio Supremo Tribunal Federal quando estiver realmente em causa o pacto federativo, quando se encontra em causa aquele delicado equilíbrio entre as forças centrífugas e centrípedas sobre o qual se assenta justamente a federação. Forças desagregadoras de um lado, forças centralizadoras de outro, e data vênia não me parece que seja este o caso sob análise. É um caso relativamente menor, que não coloca em xeque esse equilíbrio federativo, porque o Estado de Pernambuco, a empresa estadual Suape, aqui apenas pede uma tutela jurisdicional para que seja esclarecida a natureza jurídica, o enquadramento jurídico que o porto entende que faz jus, se é um porto, efetivamente, ou se é um terminal privativo de uso misto. Portanto, eu julgo, na esteira do voto do eminente Carlos Brito, com todo respeito, improcedente a reclamação também. Eles discutem quanto à classificação dada ao porto. O próprio futuro patrimonial desse porto? Não. Conforme os regimes jurídicos, reverterá à União ou não?
No fundo, eu acho que é isso mesmo. No fundo, é... apropriado de bens Pois federais. Aí é que eu vejo De, que há, na verdade, embora personalizada a sua atividade pela essa agência, essa ANTAC, quase ANTRAX, ANTAC, federal. está em disputa aí um problema sério entre a União e o Estado. Mas A União pretende que este porto é federal, que extinta a concessão reverterá ao patrimônio federal toda a instalação do porto, e o Estado de Pernambuco, ao contrário. Então, é difícil deixar de ver que, substancialmente, o que há é um conflito entre a União e o Estado. Mas, Excelência, a questão de direito se trava à luz da legislação federal. Sim, ministro, mas quando a União fosse a União que comparecesse diretamente, aí nós não discutiríamos qual é o assunto. União versus Estado é sempre da nossa competência. E eu pergunto, o conflito substancial subjacente a este processo entre uma agência federal, quer dizer, uma autarquia federal, Isso. e o Estado de Pernambuco diz respeito à própria dominialidade deste porto. Sobre esse aspecto, ministro Diz respeito à Pertence, classificação jurídica do Sim, porto. que envolve isso. Eu vi o À luz colhido da o voto de legislação. Vossa o Excelência. Procurador-Geral da República, E o ministro relator confirma. o Procurador-Geral da República, depois de acentuar que, enfim, o conflito travado nos autos da ação tal reveste-se de grande capacidade ofensiva ao Pacto Federativo, indica as razões pelas quais chega a essa conclusão. Primeiramente, em face da alegada usurpação pelo Estado de Pernambuco de competência privativa da União para explorar instalações portuárias de uso público. E segundo, e esse é um ponto muito delicado, a tomada sem autorização legal de bens e recursos federais. Por isso que a própria ANTAC salienta que a transformação do mencionado porto, que é um porto organizado, portanto, de natureza pública, em terminal privativo misto, como pretende o Estado de Pernambuco, além de ferir a legislação em vigor, acarreta, e essa, quer dizer, no plano da dominialidade pública de bens federais. Quer dizer, acarreta a apropriação indevida, diz a ANTAC, do patrimônio da União pelo Estado de Pernambuco, pondo em risco o Pacto Federativo. E conclui, ressaltando que, ao contrário do que alega o concessionário, o investimento feito pela União Federal não tinha como finalidade acrescer o patrimônio econômico-financeiro do autorizado. Pelo contrário, objetivava o quê? O desenvolvimento do país e a possibilidade de que a população em geral tivesse a oportunidade de usufruir de serviços portuários de boa qualidade. Daí o fato, segundo a ANTAC, de manifestar-se patente o intuito do Estado de Pernambuco de, aspas, de se apropriar de bens públicos federais, ao arrepio da legislação, o que potencialmente pode fazer periclitar o próprio pacto da federação. Então, esse realmente é o aspecto. Quer dizer, a medida, a pretensão manifestada pelo Estado de Pernambuco, quer dizer, ela tem uma projeção aparentemente lesiva ao postulado da federação, na medida em que pode, eventualmente, deste conflito que já se estabeleceu, decorrer uma indevida apropriação de patrimônio Controvérsia aparente federal. sobre o regime jurídico do porto passa por uma questão prejudicial. O domínio do porto. Claro, o domínio. E aí é entre a União e o Estado. Essa ANTAC O entra interesse da União como mero agente Mas da o União. litígio está sob a jurisdição federal. Ministro, mas nós... Não é estadual, não. Ministro, em última mas se a análise, União e o Estado Estado mesmo. discutem o domínio de uma gleba perdida no interior do país, abertamente, a nossa competência é absoluta. Este problema do chamado Pacto Federativo data vênia a eloquência de uma certa jurisprudência defensiva, parece que reserva a competência originária do Supremo Tribunal
Há casos de guerra civil. Casos de quê? Hã? Casos de quê? De guerra civil. Não exageremos. Que veja como é que se começou, como é que se iniciou esta jurisprudência do Supremo Tribunal. Quer dizer, era uma empresa pública, Eletrobras, cobrando tarifas do Estado de São Paulo. Ou o Banco do Estado de São Paulo cobrando empréstimos que tinha feito ao Estado do Maranhão. Aí é que se disse, isso não tem nada a ver com o papel de árbitro da Federação no Supremo Tribunal. Eu não tenho nenhum entusiasmo por essa competência originária do Supremo Tribunal. Cheguei, nas discussões que participei junto a comissões da Constituinte, a sustentar que isso ficaria muito bem com os nossos ilustríssimos colegas do Superior Tribunal de Justiça. Salvo se houvesse realmente, aí sim, um conflito constitucional. Mas o Supremo se opôs. Agora, nós não podemos nos demitir disso pela simples circunstância de, no caso, ser uma autarquia e não a União, que está discutindo sobre um imenso empreendimento, que é o Porto de Suape, que é o complexo portuário de Suape, é domínio federal ou domínio estadual. A ANTAC está apenas como interposta pessoa. Se há concessão ou se não há. Competência material de exploração. Entendo que a causa está entregue, está à Justiça Tá, Federal. ministro, então e vamos que os dizer órgãos que federais conflitos estarão- entre União e Estados não são da competência do e Supremo, sem a dimensão, salvo sem a que dimensão nós entendemos que é suficiente muito para importante. esgarçar os laços federativos, mas respeito o ponto de vista Pelo que eu contrário. vejo, nós não estamos julgando ainda o mérito, mas apenas o agravo regimental. Não é só o agravo. O ministro César Peluso, como vota? Reclamação, Respeito à né? divergência, eu acompanho o relator. reclamação. Eu acho que a matéria é relevante. Não, mérito. e atrai a Não, competência mérito. do Supremo. Manda não. Não, Questão da competência. Porque o TRF declarou competente o juiz federal de E houve Tribunal. uma decisão, acho que o ministro Joaquim, contra a qual o senhor interpôs esse agravo regimental, não foi? Não, é uma reclamação. Já é o julgamento da reclamação propriamente. É uma reclamação. É reclamação. Estamos julgando a reclamação, ministro. Isso aqui julga procedente a Então é isso. afirmar a competência. Senhor presidente, eu peço Pois a não. palavra apenas para justificar ainda, em complemento ao meu ponto de vista, e inclusive como sendo o noviço aqui neste plenário, mas apenas para dizer o seguinte, que eu venho observando o Supremo Tribunal, evidentemente, das instâncias inferiores, e sempre tem me preocupado esta ampliação da competência do Supremo. E, realmente, a minha intervenção foi no sentido de restringir um pouco esta competência, neste caso concreto, que me pareceu realmente que pudesse ser relegado para a Justiça Federal Comum e que este processo pudesse vir aqui para esta Corte dentro da sua via normal e ser apreciado, eventualmente, até em sede de recurso extraordinário. Ministro César Peluso, Vossa Excelência já proferiu voto, mas havia uma discussão paralela, não consegui captar o voto de Vossa Excelência. É que eu falei muito baixo. Você não quis atrapalhar o debate. Eu, com devido à divergência, eu acompanho o eminente relator. Julga procedente. Ministro Marco Aurélio, como vota Vossa Excelência? Presidente, há uma peculiaridade. Quem reclama a competência do Supremo é a autarquia federal e não o Estado-membro, né? A autarquia federal que tem como foro a Justiça Federal de primeira instância. E é uma autarquia agência. Não se tem aqui uma lide a envolver a União e o Estado-membro. E o Estado-membro, acreditando até mesmo na atuação da Justiça Federal, aponta que não se tem um conflito capaz de atrair a competência do Supremo e um conflito a colocar em risco as relações políticas dos entes da Federação, da União e do Estado.
eu peço vênia ao relator para acompanhar a dissidência, e o faço a partir de premissas fáticas do próprio parecer da Procuradoria-Geral da República. Há uma autorização, essa autorização vem sendo observada para que o Estado explore o porto existente na respectiva área geográfica. E surgiu um questionamento, né? E ele deve explorar o porto diretamente, e os terminais são explorados, e há construção, inclusive, né, por particulares, né? Há um questionamento quanto a essa exploração dos terminais, após construírem o indispensável, pelos particulares. Entendo que não temos algo a colocar em risco o Pacto Federativo e que se deve aguardar a tramitação da ação que está na Justiça Federal e não na Justiça Estadual, chegando-se, se for o caso, via recurso extraordinário ao Supremo. Por isso, eu acompanho o ministro Carlos Aires Brito, julgando improcedente o pedido formulado. Ministro Joaquim, Vossa Excelência. Só um esclarecimento, é que o ministro Marco Aurélio fez referência ao fato de que o litígio se trava entre uma autarquia e o Estado de Pernambuco. Eu me lembrei de um detalhe. Quando esse processo iniciou lá no Estado de Pernambuco, o representante da União no Estado manifestou-se no sentido de que a União não tinha nenhum interesse naquilo. Chegado aqui o processo, uma vez aqui, o advogado-geral da União se manifestou expressamente dizendo a União, evidentemente, Quer dizer, a União, o que nós temos é a tentativa da agência de impor uma certa disciplina ao Estado de Pernambuco que explora o porto a partir de uma autorização. Ela é o braço da União para isso. Ela foi criada com essa Agora, finalidade. se toda vez que tivermos, né, um conflito envolvendo uma agência, né, e as agências estão em moda, inclusive agências criadas por lei ordinária, não apenas pela Constituição, né, e um Estado, né, houver esse deslocamento para o Supremo, nós estaremos aí sobrecarregados. Ministro Celso de Mello, como vota Vossa Excelência? Senhora presidente, eu entendo que este litígio traduz claramente um conflito de interesses cuja substância, em última análise, reflete a discussão em torno do próprio regime de dominialidade pública, que já aludiu o eminente ministro pertence, da União sobre bens e recursos federais que, alegadamente, teriam sido objeto de apropriação, que se contesta, não é pelo Estado de Pernambuco. Quer dizer, esta situação de antagonismo que põe em confronto interesses contrastantes, titularizados de um lado pela União Federal e de outro lado por uma unidade da Federação, essa situação faz instaurar, a meu juízo, faz instaurar uma situação de conflito que, em tese, se mostra apto a romper a harmonia que deve prevalecer no plano da federação. Daí a necessidade de atuação do Supremo Tribunal Federal em sua posição institucional, eminente, de Tribunal da Federação, de tal modo que esta relação de antagonismo deva, sim, merecer a apreciação originária por parte dessa Suprema Corte e não por órgãos do Poder Judiciário vinculados quer ao Estado-membro, quer à própria União Federal. Por isso, pedindo vênia, eu acompanho o voto do eminente ministro e o relator. Ministro Sepúlveda pertence? Eu já me Antes do antecipei. ministro pertence. Com licença, Excelência. O ministro Celso de Mello falou bem, há um conflito de interesses, palavras de Sua Excelência. Mas eu estou contrabatendo. Conflito de interesses, não conflito de valores. Valores sobre que assenta
a ideia de federação. Mas Se fosse apenas um armazém deste porto, sem toda esta riqueza de discussão sobre o regime de porto, etc. Se tivesse um armazém lá, e a União dissesse, ele é meu, e o Estado de Pernambuco dissesse, não, ele é pernambucano, a competência do Supremo aí não entra nessa redução teleológica que a jurisprudência estabeleceu apenas em razão de não ser o processo, a relação processual constituída entre a União e o Estado, mas entre União e entidade personalizada, descentralizada do Estado ou vice-versa. Estado versus autarquia ou entidade da administração indireta federal. Agora, quando se construiu esta redução, foi em casos paradigmáticos da desimportância. Furnas versus CESP. Ação civil originária 396, cobrança de tarifas. Execução patrimonial, Banco do Estado de São Paulo versus Estado do Maranhão, que é fiador. O Bandep. Uhum. Badesp, aliás. Exato. Cobrança de uma fundação estadual contra uma fundação federal. Agora, domínio de terras públicas, afirmou-se a competência do Supremo. Competência para autorizar curso superior privado. Reconhecemos a competência do Supremo. Agora, realmente, quer dizer, por detrás dessa discussão sobre a classificação deste porto, o que há é um conflito dominial sobre o próprio porto. Eu negar que há um conflito entre a União e o Estado aqui, e o ministro Joaquim Barbosa foi interrompido no seu esclarecimento, mas não houve uma manifestação, né, anterior do advogado da União em Pernambuco, Da União dizendo local. que a União não tinha nenhum interesse. O advogado-geral da União veio aqui para manifestar solenemente o interesse da União nisso. Eu não faço a menor ideia de quem tem razão agora. Negar que isso seja um conflito entre a União e o Estado, eu não posso. Nego. Que é um conflito há. Agora, valores federativos estão em Ministro, mas jogo. onde está na Constituição isso, ministro? Mas é eu lhe claro. pergunto, se fosse a disputa sobre um prédio qualquer, a nossa competência é indiscutível. Bastava que a União fosse parte. Aqui, em matéria portuária, se criou uma agência. Esse conflito, na verdade, esse conflito ofende, sim, um valor que é essencial Fala-se ao em pacto da autorização, federação e que não? consiste na preservação da integridade e da harmonia entre as entidades políticas. Até porque, se nós formos reduzir o problema de ordem patrimonial a uma extensão física, Sim. então, Claro. olha que problema grave. A harmonia Só quando- da federativa fica em xeque Acho que com não é esse competência, conflito não é que competência. envolve uma alegada apropriação de bens e recursos federais A hora por que parte de um Estado membro. resolver vindicar um imenso território de outro, nós vamos dizer que é uma A questão própria patrimonial, Constituição- não é? É um pedaço do A outro própria Estado. Constituição se encarrega de dizer, no inciso 7º do artigo 34, o que se pode compreender como valores sensíveis, em termos federativos. E ela diz os valores, forma republicana, sistema Ministro, representativo. mas aí é para intervenção, ninguém está querendo intervir, Sim, não. mas é o paradigma temático, Quer dizer que nós conceitual. só discutiríamos sobre eu estou dizendo que é um paradigma conceitual a partir da Constituição. Direitos da pessoa humana, autonomia municipal, nada disso está Mas em é que o jogo. instituto é diferente, ministro. É outro instituto. É outro instituto, mais grave, da intervenção. A questão Ministro portuária em pertence. si, Vossa Excelência Eu julga julgo um procedente. sistema procedente, federativo como o nosso, ela é de extrema relevância. Mas, Bem. olha, eu realmente peço vênia mais uma vez. Eu sei que, talvez, até do ponto de vista regimental, eu não poderia me manifestar novamente. Pode. Mas, como se reabriu a discussão, o que me parece importante aqui, o eminente ministro Carlos Brito está ressaltando isso na sua manifestação, é o seguinte:
A mim me parece que trata-se de circunscrever realmente o alcance deste dispositivo constitucional, porque a competência originária do Supremo Tribunal Federal é nobilíssima, é muito nobre, é excepcional do meu ponto de vista. Realmente, o que aconteceu hoje nesse plenário é o seguinte, que a maioria dos ministros entende que, neste caso concreto, realmente estabeleceu-se um conflito de tal ordem que tem uma relevância federativa. E outros ministros discordaram. Neste ponto, eu peço vênia para me posicionar ao lado do eminente ministro Carlos Brito, em que pesem todas as outras manifestações. Eu penso que a incidência desse dispositivo deve se circunscrever, se limitar a situações excepcionalíssimas que não vi, data vênia, mais uma vez, concretizadas nesse caso específico. Apenas isto. Eu tenho voto na matéria e também, com vênia dos que pensam diversamente, dou pela procedência da reclamação. Entendo que, no caso, essa agência ANTAC é apenas uma interposta pessoa aos interesses patrimoniais significativos da União Federal, representados por essa obra de infraestrutura gigantesca que é o Porto de Suape. De modo que eu também me alinho ao voto do eminente relator para dar procedência à reclamação. Proclamo o resultado: o tribunal, por maioria, julgou procedente a reclamação, vencidos os ministros Carlos Brito, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que a julgavam improcedente. Você tem que ir para lá? Quantos nós já Senhores ministros, adiantamos um pouco a nossa pauta de hoje. Ficam pendentes ainda alguns feitos para julgamento futuro. Declaro encerrada a sessão.